povo! Estamos iniciando mais um diálogo do nosso canal Diálogos Urbanos. Hoje a gente tem o prazer de dividir a nossa conversa com um tema relacionado à política pública e cenário eleitoral, com o professor Renato Eliseu Costa. Tudo bem, Renato? Tudo bom, Alex? Boa noite. Obrigado pelo convite e a possibilidade de participar aqui do Diálogos Urbanos. Legal. Renato, eu que agradeço a participação. Para a gente é muito bom poder conversar. Essa é a proposta do nosso canal, está sempre trazendo discussões relacionadas à sociedade, à economia, política, educação, cultura. E aí, sempre bom poder dividir essa conversa com outras pessoas de fora do nosso grupo, para que a gente possa enriquecer o nosso debate, né? Principalmente num tema como esse, política pública, cenário eleitoral, num ano de eleição. Então, para a gente é muito importante, fico muito satisfeito com a sua participação aqui. O Renato, gente, só para a gente saber a experiência, né, de quem está aqui contribuindo com a gente, o Renato ele é formado em gestão pública pela USP, possui mestrado pelo PROLAN, também pela USP, e em gestão pública pela Unifesp. Tá? O Renato ele é professor universitário e possui experiência na administração pública, em instituições públicas e também em consultorias privadas. Então, a partir dessa experiência dele, tanto do setor privado, quanto do setor educacional, como no setor público, a gente quer falar um pouquinho de gestão pública, de políticas públicas. E por que isso? Porque estamos, assim, sempre recebendo conversas, perguntas de amigos do nosso canal, sempre com uma certa aflição com relação à representatividade política e o cenário político que a gente está vivendo, né? Basicamente é o seguinte, a gente está em um ano eleitoral, em um contexto social completamente complexo. A gente já tinha uma crise econômica, que já não é de hoje, que vem se arrastando. A crise política vem na esteira dessa crise econômica. Em meio a essa loucura toda, vem a pandemia, não é? Que em escala global, algo absolutamente adverso no século. Em meio a esse processo todo, a gente tem, digamos assim, uma crise de representatividade, Renato. Eu não sei se você concorda comigo, mas a população como um todo, ela não se sente muito bem representada pela classe política, e isso ela não sente através das políticas públicas que ela repara. Ela vai no postinho, tem um problema no que se refere à saúde, à escola, a transporte. Então, veja, nós estamos em um ano em que temos que tomar decisão na esfera municipal, mas a gente tem um ambiente social conflituoso, um ambiente global conflituoso. E aí a minha pergunta para você, para a gente começar a nossa conversa você poderia explicar um pouquinho o que é as políticas públicas e a importância da gente escolher bem gestores municipais nesse período? Perfeito. Bom, então, novamente, obrigado pelo convite aí, pela apresentação. Até antes, só queria começar ressaltando que, de tudo isso, né, um pouco dessas formações e tal, eu confesso que o maior orgulho que eu tenho de fato, ser professor. Acho que ser professor, tendo passado pelo setor público, por consultoria privada, mas ser professor universitário, que, de fato, me deixa bastante feliz, porque, de fato, acho que um pouco você falava de representatividade, né? Eu acho que, para mim, de fato, da minha realidade, da minha história, é o que tem um significado e uma pertença maior. Então, falo isso para começar um pouco, para falar um pouco de como, da onde eu vou falar, e também acho que para valorizar essa profissão, o Alex também é professor, né? Então, para valorizar esses atores sociais aí que estão São Paulo para toda a obra, fizeram diferença na pandemia.
Bom, frente a isso, eu queria começar então falando um pouco desse conceito de políticas públicas e obviamente, assim, a ideia não é discutir autores e nem daí por diante, mas tem um autor que, de uma maneira resumida, o que ele fala? Ele fala que políticas públicas é tudo aquilo que o governo faz, mas também tudo aquilo que o governo deixa de fazer. Por que eu gosto particularmente desse autor, né? Porque é legal a gente enxergar as políticas públicas como as ações do Estado, de uma maneira geral. Então, desde a prefeitura vai lá e constrói uma escola, desde a prefeitura vai lá e possibilita que os professores trabalhem, né? Então, programas, projetos, ações que são ali mais palpáveis, mais visíveis da gente visualizar. E aí, dentro desse conceito, cabe várias coisas, né? Então, eu vou fazer uma escola onde quem vai atuar são professores contratados pelo próprio Estado, são estatutários, ou eu vou fazer uma escola onde esses professores vão ser contratados por CLT, ou eu vou fazer uma escola, como é o caso em São Paulo, por exemplo, em que organizações sociais são responsáveis pela gestão. Ou seja, tudo aquilo que o Estado faz, mas independente da forma que o Estado faz, essa escolha de como o Estado vai fazer está aí no debate eleitoral. Volto até um ponto isso um pouco mais para frente, porque obviamente isso faz diferença na escolha da política pública, né? Como se fazer, né? Mas também gosto do outro lado da fala desse autor, que ainda antes, né? E obviamente volto porque você comentou uma coisa que é muito importante, que é esse cenário de crise econômica que a gente está, e obviamente para fazer qualquer coisa no setor público também se exige recurso, né? Esse fazer não é um fazer voluntário, né? Construir uma ponte exige recurso, pagar o professor, pagar o médico, pagar o enfermeiro também exige recurso. Então, se a gente for fazer via terceirizado ou não, a gente tem que pagar o terceirizado. Então, é o fazer, e esse fazer não é voluntário, esse fazer não voluntário exige orçamento, né? E aí, nesse cenário de crise, uma coisa que a gente precisa pensar é qual a prioridade a gente vai dar para esse orçamento, né? Já nesse cenário de enxuto, de um recurso enxuto, qual é a nossa prioridade, né? É um pouco, em alguma medida, claro, simplificando um pouco o que a gente faz dentro de casa, né? Acabou o orçamento ali, a gente tem que fazer escolhas do que a gente vai fazer, do que a gente não vai fazer, do que vai para o próximo mês ou do que nunca vai ser feito. No Estado tem essa discussão. Mas, para fechar um pouco o conceito, a parte do que o Estado não decide não fazer. E por que a decisão não é importante? Porque, ao contrário da minha vida privada, onde eu decido não fazer alguma coisa e isso só afeta a mim, a não decisão do Estado implica num conjunto de problemas, num conjunto de questões que impactam, obviamente, a vida do cidadão. Então, quando eu opto, por exemplo, por não construir aquele posto de saúde, por não fazer o controle ali das pessoas passando na pandemia e tal, e são decisões que o Estado toma de fazer isso ou não fazer aquilo e tal, isso também tem impacto na vida das pessoas. Então, quando eu falo que eu vou liberar as escolas na pandemia, ou quando eu não vou liberar, eu estou tomando decisões e essas decisões têm impacto. Então, eu gosto muito de pensar na política pública também do não fazer, né? Aquilo que não está dito, porque a gente sempre olha o que está dito, né? Mas aquilo que não está dito. E aí a gente pode trazer isso para outras esferas. Então, a gente está olhando para um cenário eleitoral, para entrar um pouco nessa questão eleitoral, e você comentou muito da questão da representatividade, né? A gente vê vários planos de governo onde se opta por não falar, por exemplo, da questão LGBT, onde se opta por não falar da questão dos negros, né? Bom, e daí por diante, né? E esse não fazer também vai significar algo para esses grupos, né? Então, eu gosto de olhar a política pública para esses dois, por esses dois cenários. Tudo aquilo que o Estado faz, mas também a gente olhar para as decisões daquilo que o Estado deixa de fazer. Opta conscientemente, né, por não fazer. Acho que essa é um dos pontos para a gente entender esse conceito.
Legal. Então, assim, se eu entendi direito, eu que venho da área da economia, acho que eu poderia juntar isso e dizer o seguinte: o orçamento público ele é a principal peça política de uma do Estado, digamos assim, seja na esfera municipal, seja na esfera dos governos, seja na esfera da União, não é? Porque é ali que você pega o orçamento e escolhe quais são as políticas públicas que você vai fazer. Ou seja, o que você vai gastar com saúde, o que você vai gastar com educação, o que você vai gastar com segurança, o que você vai gastar com pavimentação, ou o que vai gastar com outras coisas que cada governo vai escolher, que logo por uma posição política. E aí a gente entra na segunda etapa do que você disse, quer dizer, a gente pode escolher lá um representante que ele opta por gastar mais com pintura ou refazer calçadas e não gastar com educação. Quando ele faz isso, ele está tomando uma decisão de política pública de fazer calçadas e está tomando uma decisão de política pública de não fazer educação. Não é isso? E aí, então, veja só, isso é interessante porque eu sempre vi na minha rua, no meu bairro, as pessoas, os mais velhos, né? A gente ficava prestando atenção na conversa dos mais velhos, eles diziam: olha, eu tenho o dia para trabalhar e a noite para dormir. Essa era uma frase que eu ouvia muito. E aí ele vai lá e vota, e trabalha, dorme, paga os impostos e escolhe. E o que ele quer? Ele quer, na prática, política pública para ele. Eu tenho a sensação, e aí eu devolvo para você, eu tenho a sensação de que muitas vezes essas políticas públicas não bem feitas geram uma insatisfação na sociedade. E essa sociedade insatisfeita começa a discutir entre elas, porque a partir dessas decisões, um tinha votado no candidato A, o outro tinha votado no candidato B, e a verdade é que essas políticas públicas não chegavam a eles. E aí, por conta disso, a gente passou a se discutir muito. Então, a pergunta é, você acha que essa dificuldade de implantar políticas públicas, ou o modo como a gente está alocando os recursos públicos, pode ser um dos responsáveis pelo fato da gente estar vivendo essa polarização, essa insatisfação na sociedade entre a população real, digamos assim? Legal, show de bola. Eu acho que sua percepção, que você comentou do orçamento, é exatamente isso. Eu só vou até dar um passo para trás, porque acho que esse momento eleitoral, a gente às vezes não se preocupa, mas ele tem um elemento muito importante. Então, é um princípio da administração pública brasileira o planejamento. Então, a gente vai encontrar lá na Constituição e tal. Só que da onde advém esse planejamento, né? E o primeiro passo, de fato, para esse planejamento está ali naquele instrumento que a gente chama de plano de governo, que até é recente a obrigatoriedade dele, né? A gente teve até eleições atrás onde os candidatos não entregavam nenhum plano de governo. Tudo bem que hoje a gente ainda precisa melhorar isso, porque alguns planos de governo nem são dignos de serem integrados. Eles são, para falar de professor para professor, trabalhos mal feitos ali, né? Quando o aluno ficou com preguiça, entregou qualquer coisa. Mas por que eu gosto de voltar nele? Porque, assim, a gente vai partir do plano de governo, que é ali onde, no momento eleitoral, o candidato falou: olha, eu vou fazer isso, né? É um compromisso dele ao fazer. Esse plano de governo, a gente desdobra ele naquilo que a gente vai chamar de PPA, que é o Plano Plurianual, que, em resumo, é o plano para aqueles 4 anos de mandato, né? Então, ali o prefeito vai ficar 4 anos, então ele vai pegar aquilo que está no plano de governo e vai transformar isso no PPA. E esse PPA ele vai se dividir em 2 outros instrumentos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei anual, e a Lei de Orçamento Anual, né? Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que é, em resumo, né? Onde a gente vai poder encontrar ali o quanto a gente estima que vai gastar no próximo ano. Então, imagina que ele fez um planejamento para 4 anos, né? Ele vai desmembrar isso em 1 ano e vai falar: olha, então para esse ano eu vou gastar tanto, meus investimentos vão ser tanto, e daí por diante. Isso a gente tem na LDO, né? A minha meta fiscal, né?
Aqui o programa Diálogos Urbanos já falou bastante disso, né? Nos capítulos das metas fiscais, juros, inflações e daí por diante, ali as nossas metas de alcançar isso estão na LDO. E a LOA é a representação, é um depuramento disso. Então, eu vou voltar lá para o PPA de 4 anos, crio diretrizes, a partir dessas diretrizes eu crio o orçamento. E aí, nesse orçamento, está exatamente o que você falou. O que não está no orçamento, de fato, não existe. Né? A política pública, de novo, não vive do voluntarismo. Então, o orçamento, por máximo que a gente olhe ele numericamente e tal, no fundo, ele é uma peça política. E é uma peça que pode te dar muitas respostas políticas. Quando você olha o orçamento da educação, frente ao orçamento da saúde, frente ao orçamento de qualquer outra política, você vai entender aquilo que, de fato, o governo pensa de uma forma pragmática. Né? Então, é até legal a gente, às vezes, olhar o orçamento e revisar lá o plano de governo que está sendo entregue agora. Né? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo, você tem alguns instrumentos, vocês podem procurar pela internet, eu particularmente indico aí o mosaico do orçamento, mas o próprio portal da transparência tem isso, que você vai olhar para o orçamento brasileiro. E quando você olha para o orçamento brasileiro, o que você vê lá? Você vê, por exemplo, que o orçamento da educação é o terceiro ou quarto orçamento, né? Às vezes atrás ali de pagamento de juros, atrás de outras coisas. Então não dá para falar ali, por exemplo, de fato que a nossa educação é a prioridade. Não. O orçamento ele acaba sendo pragmático nesse sentido, falando a nossa prioridade neste momento é pagar juros, não é a educação. Olha para o orçamento. A mesma coisa para a saúde. Ok, esses dois ainda são grandes orçamentos, mas vamos lá, a gente fala, a saúde no nosso governo é uma prioridade. Você vai lá olhar, a cultura, o orçamento da cultura, quando você olha, você vê 1 milhão de coisas antes. Então, o orçamento, nesse sentido, ele é um instrumento bastante... Ele é político também, né? E ele é político e aí num sentido bem literal. Não adianta me falar uma coisa se eu olho no orçamento e tem outra, porque a política pública vai precisar desse recurso. Né? Não adianta falar que educação é prioridade, ela é o quinto orçamento de uma maneira geral. Né? Então, retomo, né? Para esse momento, para a gente, a importância, então, de olhar os planos de governo, né? Porque são dos planos de governo que a gente desdobra e chega nesses orçamentos. É o plano de governo que mostram para a gente essa prioridade dada pelo político para além de falas, para além de outras coisas. Né? Então, você foi central ali quando você aponta o orçamento. A questão da questão da implementação, vou até ser mais rápido para a gente poder ter um papo. A implementação no poder público ela tem alguns desafios. Né? Um dos grandes desafios, e aí eu falei um pouco na primeira pergunta, é o como fazer. Né? O como fazer é uma discussão bastante importante. Né? Vai fazer terceirizado, não vai fazer terceirizado? Por que falou isso? Porque isso, por exemplo, passa por discussões do tamanho que a gente vai ter do Estado. Né? Então, eu quero ter mais funcionários públicos, eu quero ter menos funcionários públicos. Mas mais que isso, também passa por outras discussões estratégicas, que é pensar onde esses funcionários estão alocados e qual a importância desses funcionários. Né? Então, não é só mais ter mais ou ter menos, ou fazer via um terceiro setor ou não. Então, é o que eu espero da política, entende? Se eu quiser ali ter uma gestão de conhecimento dessa política, se eu entender que ela é estratégica para o desenvolvimento do município, do país, então essa discussão da quantidade, do como fazer, passa por isso. Mas, para além disso, eu acho que essa questão da implementação, e é legal a gente olhar, passa por uma outra questão que é a burocracia, né? Infelizmente, para tentar dar segurança, para tentar gerar impessoalidade, a gente criou uma máquina pública bastante pesada, bastante cheia de processos e tal, e que a gente precisa rever, né? E não rever, obviamente, tirando a segurança. A gente está falando de dinheiro público, do meu dinheiro, do dinheiro do Alex, do dinheiro de você que está assistindo, e, obviamente, eu quero ter a segurança que esse dinheiro tem que ser gastado de uma maneira eficiente, que esse dinheiro tem que ser gastado para aquilo que foi proposto, né? Mas achar que
uma forma de fazer isso de uma maneira mais rápida, de uma maneira eficiente, para que chegue no cidadão. E o último ponto da implementação, e aí eu acho que também isso, para mim, é bastante central quando a gente pensa política pública. A gente tem dois atores muito importantes que a gente tem que olhar, porque às vezes a formulação, Alex, e pessoal de uma maneira geral, ou isso envolve muito eleitoral, a gente entender quem é esse ator político, quem é esse formulador. Porque às vezes ele e a nossa forma de eleição pensa isso, um cara que é muito descolado da prática, da sociedade, dali. Por que falo que a eleição custa isso? Porque no fundo no Brasil uma eleição custa caro. Né? E se você não tiver seus recursos e tal, você tentar se eleger hoje no Brasil, infelizmente, ainda é muito caro. E quem tem isso são as pessoas, quem tem esse recursos do ponto de vista de tempo, de dinheiro e tal, acabam no Brasil sendo uma elite. E essa elite, por vezes, está muito descolada do que acontece na ponta de verdade. Por que eu falo isso? Porque a formulação da política, você acaba formulando políticas que não tem nada a ver com a ponta, que a dinâmica social da ponta é muito diferente. Então, você acaba tendo pessoas que... Ou, né, de um outro lado também, a gente tem que fazer essa ponta para os não formuladores políticos, mas para os formuladores técnicos, acadêmicos que também vêm de uma outra realidade social, que por vezes não tem esse mergulho na sociedade e tal, e que formulam políticas públicas que são lindas do ponto de vista do papel e do ponto de vista técnico, mas que são muito descolados da sociedade. Então, às vezes, essa dificuldade da implementação está no simples fato de não ouvir a sociedade, de não conhecer a verdadeira sociedade, né? De não ouvir aqueles funcionários que a gente chama de funcionários burocratas do nível de rua, que é a enfermeira do posto, que de fato está ali lidando com o problema. Porque às vezes a gente cria políticas geniais que não são implementáveis. A enfermeira sabe que ali não tem seringa, que ali não tem uma geladeira, que ali não tem nada, né? Então, eu acho que esse também é um dos problemas da implementação. O modelo de como fazer essa formulação, que 90% das vezes é descolada da realidade, e aí por esses aspectos que a gente comentou. Legal. Renato, então, assim, a gente poderia dizer o seguinte, que as políticas públicas, elas devem ser expressas no orçamento, não é? Não adianta ter blá, 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 não é? Para usar a linguagem popular aqui, de, olha, vou fazer isso se você não tiver um plano de governo, então já fica aqui, para quem não estiver nos ouvindo, olha, na hora que for escolher um candidato, olha para o plano de governo dele. O fato dele ter um plano não quer dizer que ele vai fazer, mas se ele não tem nenhum plano, a chance dele fazer é mínima. Então, acho que já fica uma dica aqui. A outra uma vez a gente colocando no orçamento, tem a dificuldade de execução, que é o que você está dizendo, não é? E aí eu sempre ouço esse imaginário popular que diz o seguinte, olha, o Brasil tem recurso, mas gasta muito mal recurso, porque aí a gente pode pensar em corrupção, mas eu gostaria de pegar dois polos, assim, deixar esse tema de fora, para falar o seguinte, acho que a gente pode pensar em administração ou em política. O que eu estou querendo dizer? Qual que você acha que é a maior dificuldade da gente praticar política pública no Brasil? Ela é uma dificuldade de natureza administrativa, passando por toda essa estrutura burocrática, ou é uma dificuldade política mesmo, de você eleger pessoas que não têm programa, a gente não escolher direito os nossos representantes? Como que você vê se isso é uma dualidade, enfim, eu queria ouvir um pouquinho. Legal. Eu gosto muito de, às vezes no debate eleitoral, às vezes no debate com os alunos da ponta de sala, ele sempre fala, não, mas eu não sou político, eu sou técnico, né? Essa fala para mim é muito interessante porque, assim, a técnica que você escolhe é uma escolha política. Então, eu tenho até um pouco de dificuldade de responder porque, assim, para mim, tudo é política, né? A gente, obviamente, a técnica ou a dificuldade de se mudar a técnica, por vezes, está no fato de a gente não ter políticos de fato interessados com isso, né? Então, óbvio, né? Não estou falando que é o político ali que vai conseguir fazer a técnica e tal, ele vai precisar de um corpo técnico, um corpo administrativo
que o vai dar opções para que ele faça a escolha, para que ele sintetize isso. A gente tem vários funcionários públicos ou a academia pensando e dando caminhos, por exemplo, para processos de informatização, para processos de burocratização. Mas esse processo ele vai acontecer ou não pela escolha do político, né? E aí não só, obviamente, o político ali, o prefeito, mas o seu secretário, que é aquele que vai, de uma maneira mais direta, tomar as decisões nesse caminho, né? Então, quando eu escolho mal um prefeito, esse prefeito escolhe mal um secretário, esse secretário toma decisões que impedem, por exemplo, que a máquina se modernize. Aí, seja essa decisão vai acontecer por questões escusas, seja porque, de fato, ele não entende que aquilo é uma pauta importante, mas tudo isso para falar que, assim, a técnica existe, a técnica a tecnologia a gente tem, a tecnologia está na nossa mão, por exemplo, para muitas dessas coisas. A gente olha, por exemplo, o governo do Canadá tem uma ideia de governo de bolso que é muito legal, né? Em que a ideia é que você consiga resolver os seus problemas públicos através do seu smartphone. E mais que isso, você coopere com o poder público através do seu smartphone. Então, estou aqui num buraco, GPS, sinalizo, e a prefeitura sabe que agora ali tem um buraco. Ou seja, a tecnologia a gente tem, os meios a gente tem, né? Mas a gente precisa, obviamente, escolher as pessoas que estão, de fato, querendo topar esses desafios, né? Que estão, de fato, querendo antenadas com essa discussão. E aí a gente chega de novo lá no programa de governo, né? Como você falou, obviamente, hoje, infelizmente, no Brasil, boa parte dos programas de governo acabam sendo cartas de boas intenções, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cada vez mais cobrar para a efetividade, para a melhora desses planos do governo, e para que esses planos virem planejamento e virem orçamento, né? E que, para isso, antes a gente precise ter programas de verdade e não coisas feitas ali só para responder o Tribunal Regional Eleitoral. Então, e aí entra... Eu, assim, ouvindo a sua resposta, acho que reafirma algo que eu sempre pensei. Que se a gente escolher bem os representantes políticos, bons representantes políticos escolhem bons quadros para a administração da cidade. Então, como quem escolhe sou eu, somos nós, é a sociedade, quando a gente olha e diz, olha, nós temos uma crítica de representatividade, que é uma crise de representatividade, que é o modo como a gente começou a nossa conversa, e fala o problema dos políticos, eu acho que a gente chega aqui agora a dizer o seguinte, olha, mas é a gente que não elege bem esses políticos, a gente não está tendo essa disciplina em escolher pessoas corretas, que administram bem as máquinas, que superam, que saibam controlar bem o orçamento, logo que ofereça boas políticas públicas. Então, a sociedade tem que se responsabilizar pela própria crise política que a gente está vivendo. A gente tem que escolher certo. Não é? Então, isso aqui, se a gente entender isso, se quem estiver assistindo a gente aqui entender, olha, a culpa é dos políticos, não, vamos também nos olharmos no espelho e dizer, olha, a gente que escolhe eles, e não é porque o outro do lado, que esse político que está aí não foi o que você votou, que ele não deixa de ser uma construção social. Então, aí acho que cabe a gente olhar para ele, seja você ou não, e dizer, esse não é bom, esse não é ruim, e eu preciso, então, escolher quem melhor me represente. Técnica para fazer direito a gente tem, você já disse, a gente tem que escolher legal. E aí eu passo ao penúltimo ponto aqui da nossa conversa. Como você acha, com a sua experiência, que a gente pode instruir a sociedade a escolher bons representantes? Porque eu penso que isso está muito associado à própria formação política da sociedade, à formação educacional da sociedade, e isso é uma política pública. E aí a gente entra no ciclo. Essa política pública de formação social não existe porque a gente não elege pessoas que fazem boas políticas públicas. Olha, eu não espero dos políticos a ingenuidade de que eles vão me formar direito. Então, nós, como professores, somos professores porque a gente acredita que formando as pessoas, essas pessoas vão tomar boas decisões. Então, a pergunta de um professor para o outro é como que a gente pode fazer para que quem estiver nos assistindo
seja olhando programas de governo, seja monitorando as transparências da gestão, mas como que a gente pode fazer para escolher melhor os nossos representantes? Perfeito. Bom, a primeira resposta eu acho que você mesmo deu, né? A educação, de fato, ela é o primeiro princípio. E aí, a educação política, obviamente, porque, no fundo, né, a gente tem até uma frase clássica no Brasil que política, religião, futebol não se discute, e o que é mentira, a política se discute sim, né? E a internet, os meios, as redes sociais, de uma maneira geral, estão aí, estão ajudando a gente no processo e estão mostrando isso. Política se discute sim. Obviamente, para a gente discutir política com qualidade, a gente precisa de ter políticas públicas de educação de qualidade, principalmente para que a gente tenha um senso crítico sobre o que a gente vai ler, sobre essas discussões políticas, né? Até para que parte dessas discussões não vire aquela que a gente chama de conversa de botequim, apesar das conversas de botequim serem muito boas, mas conversas desestruturadas, baseadas em achismos, em fake news, né, que é um termo que está no nome. Mas, obviamente, como você falou, isso acaba sendo um ciclo. Para tentar fugir desse ciclo, eu visualizo, assim, pelo menos, vamos colocar pelo menos 2 caminhos. Acho que um primeiro olhar é um olhar para candidatos que, de fato, você se reconheça nele. E aí eu tento falar do reconhecimento para que você tente fazer um filtro para além do marketing daquele reconhecimento. Em que sentido? Aquele candidato que, de fato, está próximo de você. Aquele candidato, como a gente falou, que, de fato, conhece sua realidade. Aquele candidato que, de fato, teve ali naquele local, que, de fato, esteja mais próximo. Eu acho que, às vezes, e aí os meios sociais, as mídias, o marketing criam candidatos heróis e tal, e esses são os candidatos que estão distante da gente. Se ele precisa ter essa cara, ele está distante da gente. Ele precisa de um candidato mais pé no chão, um candidato que viva e que conheça, pelo menos, esses problemas. Eu acho que essa é uma das coisas. Mas a outra, e aí é parte do nosso processo democrático, você vai ficar melhor nisso, ou sentindo um pouco mais isso, cada vez que você participa mais da política. E aí da política não mais só da macro política pública, mas da política que acontece no seu bairro, da sua associação de bairro, do seu conselho de UBS, do conselho de APM, da escola do seu filho, porque esses elementos de participação, que por máximo que pareçam ser bobos, e que estão ali bobos assim, né, numa esfera micro e tal, eles são nada mais do que um retrato dessa grande política, né? Então você vai ver ali as dificuldades da implementação das políticas públicas, você vai ver discursos dissonantes, aquele discurso que você conhece e está no seu próprio bairro e daí por diante. Sei que tudo isso é muito difícil, porque a gente trabalha, a gente dorme, a gente quer se divertir, né? Obviamente, a cidadania, a política tem um preço. Mas a gente pode talvez começar, por exemplo, por pedir para que essas reuniões dos conselhos sejam aos sábados, ou sejam virtuais, né? Dependendo se todo mundo ali puder participar virtualmente, de uma maneira clara, para que essas reuniões, de alguma medida, sejam acessíveis para além do horário de trabalho, para além do horário dos trabalhadores. Eu iria por esses 2 caminhos. De fato, tentar achar um candidato a qual eu me sinta parte, que eu sei que conhece a minha realidade, e no seu plano de governo você vai ver um candidato que colocou uma coisa muito surreal. Fala, mas esse cara não conhece minha realidade. Esse cara que falou que vai construir uma coisa gigante aqui no meu bairro, ali no meu município, ou falou uma coisa que não tem nada a ver, é um cara que não conhece de fato a realidade, fugir desse tipo de candidato, mas o principal caminho é participar. Se a gente não participar, ceder esse tempo, até um pouco do lazer e tal, a gente acaba se afastando um pouco dessa esfera. Legal. Renato, a gente está caminhando para o fim, e aí eu queria que você usasse aí os minutos finais para fazer as suas considerações, bem à vontade, mas é claro que eu não posso deixar de dar um pano de fundo assim, de maneira bem
utópica, ou quase como uma conversa de botequim, né? Se você pudesse apertar um botão e falar, olha, por mim as políticas públicas no Brasil se caminhariam mais em uma direção, então fique à vontade, você já aproveita e encerra aí, mas se alimentar da utopia do outro também me faz um pouco mais sonhador. Oh, perfeito. Bom, obrigado demais pela oportunidade. Espero ter contribuído aí com a qualidade que o Diálogos Urbanos tem e vem apresentando. O tempo passa muito rápido, né? Quando a gente vai falando de coisas que a gente gosta. Bom, mas você me coloca numa pergunta super difícil para essa pergunta final, porque a gente quer tanta coisa, né? De fato, se eu pudesse falar, olha, agora está na hora da gente parar e ir para um caminho, eu vou acabar falando dois, tá? Um que a gente já discutiu é a educação. O esforço da gente construir escolas melhores, da gente construir uma educação mais justa, de trazer melhores salários, melhores condições de trabalho, mas também de estruturas para os professores. Eu acho que isso é o que vai transformar a nossa sociedade ao longo prazo. Eu acho que esse é o maior investimento. Mas, por uma questão emergencial, e a gente começou aqui falando da crise, da pandemia, nesse segundo eu investiria tudo em melhorar a renda das pessoas e trazer aí não só melhorar a renda das pessoas, mas melhorar a renda buscando uma justiça social maior. Eu acho que quando a gente tiver com conforto econômico maior, conforto do nosso salário, da saúde maior, a gente vai poder, por exemplo, ir mais para a esfera pública, vai poder discutir ir lá no nosso conselho de bairro e todas essas coisas com mais qualidade. Isso passa por a gente ter uma renda que vai permitir a gente comer, que vai permitir a gente estudar melhor. Então, se fosse para fazer a escolha emergencial, de fato, seriam políticas públicas que promovessem a justiça social no nosso Brasil de uma maneira geral, e nesse primeiro momento as justiças de renda. Bom, é isso. Obrigado de verdade pela oportunidade. Eu fico à disposição aí para outras questões, para dúvidas. É sempre uma alegria, um prazer poder contribuir com esse debate. Maravilha. Olha, Renato, eu super agradeço. Para mim também o tempo voou, né? E isso é só o início aí de um diálogo que a gente vai mantendo. Sem dúvida, teria diversos outros temas que a gente poderia aprofundar aqui. Mas eu queria finalizar, né, para quem estiver assistindo a gente aí, a dizer o seguinte, olha, política pública faz parte da nossa vida. Política pública, quem faz é o setor público, está no orçamento, e a gente tem que tomar a responsabilidade de escolher direito os nossos representantes políticos. Não adianta a gente só reclamar, a gente tem que ser crítico com políticos. Políticos têm que servir a sociedade e a gente tem que exercer a crítica. Se esse político não é exatamente o que você queria, foi quem ganhou as eleições, se a escolha se o país não está do jeito que você gostaria, é hora da gente refletir, da gente aceitar os erros, é hora da gente olhar para a escolha do outro cidadão como uma escolha com o direito a ele ter tido a escolha, não é? E, digamos assim, cicatrizar as nossas feridas, porque é mais importante as decisões que vão para frente. O futuro, sim, é a escolha. O passado é sólido, a gente não muda mais. Então, se a gente tiver essa compreensão, falar, olha, vamos fazer as escolhas direito, todo mundo tem o direito a manifestar a sua posição, então sejamos tolerantes com os outros, não é? E quem ainda não perceber que política é algo necessário, ela está sendo governada por aqueles que o tempo todo estão sentados lá. Então, faça a sua escolha não precisa ser igual a minha, não precisa ser igual a do Renato, vamos construir um ambiente político, de discussão, sempre com respeito à ideia do outro, à tolerância da ideia do outro, dialogar.
Por isso que o nosso programa, nosso projeto chama Diálogos Urbanos. Nós estamos em tempo de dialogar, de defender posições políticas, e a gente não precisa estar aqui defendendo uma candidatura ou outra, mas é defender políticas públicas de qualidade, não é? Educação, uma sociedade para uma sociedade melhor, uma sociedade íntegra com seus aspectos culturais, e esse é o nosso objetivo, e para isso existem eleições, para isso existem políticas públicas, para isso existe todo um pensamento, uma inteligência que a sociedade construiu através das ciências humanas, e que a gente não pode desprezar, não é? Então é o seguinte, ao longo dos programas a gente vai trazer mais essas discussões, então eu peço para quem estiver assistindo e tiver interesse, deixe o seu comentário aqui com a gente, compartilha essa conversa, esse diálogo com outros familiares, a gente precisa dialogar sobre política, só está começando, se inscreva no nosso canal e a gente vai junto. Renato, mais uma vez, muito obrigado e vamos juntos. Até mais. Até mais, boa noite, parabéns aí pelo projeto. Valeu.